Olá, hoje é sexta-feira, 15 de novembro, feriado nacional, dia da Proclamação da República. E hoje você vai acompanhar uma edição especial com uma matéria sobre essa data, além de reportagens sobre o fim da escala 6x1, a queda da emissão de gases do efeito estufa, um balanço do Enem e um trecho da entrevista da deputada Dandara Tonantzin no Pode Tremer. Fica com a gente que o Jornal PT Brasil já começou. Liderados por Deodoro da Fonseca, os militares tomaram poder na atual Praça da República, no Rio, que naquela época era conhecida como Praça da Aclamação. Esse evento resultou de um processo longo que começou nos anos 1870, com pressões sociais e políticas. Os militares estavam insatisfeitos com suas condições e queriam mais participação política. Junto a eles, elites e a classe média urbana buscavam mais voz nas decisões do país, especialmente depois da Lei Saraiva, em 1881, que restringiu o direito de voto ao estabelecer um alto critério de renda, excluindo muitos brasileiros. Isso gerou revolta entre os liberais, que defendiam acesso mais amplo às eleições. O desejo por uma república também veio de ideais inspirados no conceito romano de res publica ou coisa pública, que colocava o bem comum acima de interesses particulares. O modelo republicano sinalizava mais democracia e justiça social, em contraste com a monarquia. Com a república, o Brasil ganhou novos símbolos nacionais, adotou o federalismo, que aumentou a autonomia dos estados e abandonou o sistema eleitoral censitário. Homens com mais de 21 anos passaram a votar, independentemente de suas condições financeiras, embora o voto ainda não incluísse todos. A bandeira nacional do Brasil, instituída em 19 de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República, foi inspirada na bandeira do Império e incorpora símbolos de herança e riquezas. O verde representa as florestas, o amarelo as riquezas minerais, o azul o céu e o branco a paz. O lema Ordem e Progresso reflete o positivismo e as estrelas representam os estados e o Distrito Federal. O Ministério das Mulheres lançou nesta semana o painel de monitoramento da Casa da Mulher Brasileira, que traz dados como o valor investido em cada unidade. O sistema também traz imagens e informações dos 7 centros de referência da mulher brasileira em funcionamento e outros 11 que estão em obras. Desde 2023, o governo federal já investiu 296 milhões de reais para a construção de casas da mulher brasileira, 65% do total de recursos destinados ao programa desde quando foi lançado em 2013. Outros 10 milhões de reais foram investidos desde janeiro de 2023 em equipamentos e compra de veículos para esses espaços. Ao todo, há 10 casas da mulher brasileira em funcionamento, sendo que 3 delas foram inauguradas em 2023 e 2024. Como exibe o painel de monitoramento, 27 estão sendo implementadas em diferentes fases. O sistema demonstra que há 17 empreendimentos na fase de obras, considerando os 2 tipos, 6 casas e 11 centros. Ao longo de 2014, até o fim do mês de setembro de 2024, foram realizados 426.560 atendimentos nas 10 casas da mulher brasileira em funcionamento. A Casa da Mulher Brasileira é uma das principais ferramentas do governo federal para proteger mulheres vítimas de violência. Promovendo atendimento integral e humanizado a todas as cidadãs, o local oferece serviços especializados para os mais diversos tipos de violência, como triagem, apoio psicológico, promoção de autonomia econômica, cuidado das crianças, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes. Também é possível contar com serviços de delegacia, juizado, Ministério Público e Defensoria Pública. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou a importância do painel de monitoramento, da existência destes locais de atendimento e das ações do governo federal. Aqui,
para comunicar, conversar com vocês sobre o painel da Casa da Mulher Brasileira que o Ministério das Mulheres acaba de lançar para que a sociedade, os parlamentares, os gestores e todo o Brasil acompanhem o andamento das Casas da Mulher Brasileira. As que estão em funcionamento, as que estão em obra, aquelas que estão para começar nas diversas parcerias, está tudo no painel. Ali você vai encontrar as informações de como está a casa, o valor investido, os processos, informações fundamentais para se ter controle social, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas. É importante dizer que a Casa da Mulher Brasileira é a ação principal do programa Mulher Viver Sem Violência, né? O programa super importante para enfrentar a violência contra as mulheres. Portanto, é importante você acompanhar, você saber, você nos ajudar a, de fato, colocar esse programa e a Casa da Mulher Brasileira em funcionamento. E você, tanto eu quanto sabemos da importância dela, de um serviço integrado, humanizado, com todos os serviços para atender as mulheres de forma qualificada. Então vem com a gente, acompanhe, monitore. Se faltar informação, você pode nos pedir ajuda, né? Nos casos em que o serviço, seja a Casa da Mulher Brasileira ou qualquer outro serviço não estiver funcionando, pode denunciar na Ouvidoria das Mulheres, ouvidoria@Ministério das Mulheres, e nós estaremos prontos para atender. Mas não deixe de acompanhar o nosso painel de controle da Casa da Mulher Brasileira. Cansaço físico e psicológico, falta de tempo para amigos e família e até para cuidar de si. A dupla jornada invisível a que muitas mulheres são submetidas torna-se muito mais sofrida com a escala 6x1, que traz um recorte de cor, classe e gênero. Enfermeiras, balconistas de farmácias, empregadas domésticas, copeiras e cozinheiras. A maioria são mulheres e muitas delas são mães. As funções são diversas, mas com uma realidade comum. Muitas horas em transportes públicos, baixos salários, poucos benefícios e quase nenhum direito. A jornada de trabalho do lar também soma-se ao desgaste emocional e físico, não sobrando tempo para que as mulheres possam cuidar da própria saúde. O fim da jornada de trabalho de 6 dias trabalhados por 1 dia de descanso foi destaque nos últimos dias na imprensa e nas redes sociais. Com a mobilização social, a tramitação de propostas de emenda à Constituição que possam regular o tema ganharam força. Para a deputada federal Dandara Tonantzin, pelo PT de Minas Gerais, o sistema de trabalho 6x1 é ainda mais penoso para as mulheres, que têm jornadas triplas de trabalho em função do cuidado com a casa e os filhos. As mulheres trabalham em duplas, triplas jornadas. E tem estudos que mostram que a média de trabalho das mulheres é de 9,6 horas a mais do que as dos homens, já que o trabalho doméstico, dos filhos e outras funções ficam a cargo das mulheres. Avançar para a escala 5x2 ou 4x3 é garantir tempo para resolver as questões de casa, de estudo, de lazer, o direito, inclusive, ao ócio, já que hoje muita gente está em profissões que exigem a capacidade criativa, a repetição várias vezes. Então, nós precisamos avançar para uma outra relação do trabalho no Brasil. Já a deputada federal Ana Pimentel, pelo PT de Minas Gerais, defende que esse debate é ainda mais importante para a vida das mulheres, que acumulam a carga do cuidado. Eu quero destacar a importância desse debate para a vida das mulheres. A escala padrão no nosso país é a 6x1. As mulheres e os trabalhadores em geral passam a maior parte da sua vida no trabalho fora de casa, mas nós sabemos que as mulheres acumulam, e no Brasil especialmente, uma carga enorme de trabalho também dentro de casa, o trabalho de cuidado. As mulheres brasileiras se ocupam em torno de 21 horas semanais com esse trabalho que é dentro de casa, de cuidado. Lavar, passar, cuidar das crianças, dos idosos, enquanto os homens dedicam a metade desse tempo. Então, a redução da jornada de trabalho, ela vai ser ainda mais importante para as mulheres brasileiras. E eu preciso destacar que, somada a essa política tão importante aprovada, que é a política de cuidados, isso vai ser importantíssimo para as mulheres.
Nós sempre defendemos que o cuidado fosse uma responsabilidade da sociedade como um todo e dever do Estado. Mas o fato é que hoje ainda as mulheres têm essa sobrecarga de trabalho. Então a redução da jornada de trabalho é importante para toda a classe trabalhadora e nós defendemos que seja uma redução de trabalho sem alterar o salário e que isso vai proporcionar mais tempo para os trabalhadores, principalmente para as mulheres, se dedicarem à cultura, ao lazer e à participação política. Enquanto Carol D'Artora, do PT pelo Paraná, reforçou que essa escala, que exige 6 dias de trabalho para apenas 1 dia de descanso, impõe uma sobrecarga que afeta de maneira intensa as condições de vida e saúde das mulheres. Sabemos que essa escala, que exige 6 dias de trabalho para apenas 1 dia de descanso, impõe uma sobrecarga que afeta de maneira intensa as condições de saúde das mulheres. Isso porque, além das obrigações do trabalho formal, as mulheres ainda carregam, em grande parte, a responsabilidade com os cuidados familiares e com o lar. Essa jornada dificulta o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, com apenas 1 dia de descanso semanal. As mulheres são obrigadas a abrir mão de momentos de convivência com os filhos, com a família e com suas redes de apoio. E isso tem impactos profundos na saúde mental e emocional. Estudos mostram que a jornada 6x1 contribui para o aumento do estresse e da fadiga e condições no longo prazo que podem evoluir para quadros de ansiedade e até de depressão. Quando olhamos para o impacto econômico, percebemos que essa realidade é igualmente injusta. Em muitos setores que adotam essa escala, os salários são baixos e a compensação financeira não cobre esse desgaste físico e emocional que elas enfrentam. É uma situação que torna cada vez mais difícil romper o ciclo da pobreza, levando muitas mulheres a recorrerem a trabalhos informais para complementar a renda, o que aumenta ainda mais sua carga de trabalho. Por isso, precisamos discutir a necessidade de políticas trabalhistas que respeitem a saúde e o bem-estar das mulheres. Recentemente, o IBGE divulgou que em 12 anos houve ampliação no número de residências que tem a mulher como principal mantedora. De acordo com o Instituto, em 2022, das 72,5 milhões de unidades domésticas do Brasil, 49,1% tinham responsáveis do sexo feminino. Isso evidencia que há uma sobrecarga descomunal sobre as brasileiras, que ao mesmo tempo que conquistam a independência financeira, são colocadas sob horas de trabalho extenuantes. A deputada federal Adriana Corsi, pelo PT de Goiás, destacou em suas redes sociais que essa é uma jornada desumana que afeta a todos, mas é ainda mais injusta para as mulheres. A proposta de emenda à Constituição da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que visa o fim da escala 6x1, alcançou a quantidade mínima de assinaturas para iniciar tramitação na Câmara dos Deputados. O debate já é antigo e o Partido dos Trabalhadores foi pioneiro nessa luta. Em 2015, o senador Paulo Paim apresentou a PEC 148, que prevê a redução da jornada dos trabalhadores de forma escalonada até chegar às 36 horas semanais, bem como o deputado federal Reginaldo Lopes, que em 2019 apresentou a PEC 221, e também propõe a redução das atuais 44 horas semanais para 36 horas. Em 2024, o Rio de Janeiro recebe a primeira cúpula do G20 no Brasil. E a TVPT preparou uma cobertura especial para te deixar por dentro do que vai estar em pauta no encontro das maiores economias do mundo. Nosso time de jornalistas traz os destaques em tempo real, com reportagens, entrevistas e boletins sobre os principais desafios globais discutidos na reunião. Nos dias 18 e 19 de novembro, acompanhe o G20 em edições especiais do Jornal PT Brasil ao vivo, às 13 horas, direto do Rio de Janeiro. E também nos boletins especiais, às 6h30 da tarde. Além do conteúdo exclusivo na Rádio PT e nas nossas redes. Tudo sobre a cúpula dos líderes do G20 você confere por aqui.
TV PT, aqui brilha uma estrela. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apresentou um projeto de lei que propõe a disponibilização pelo Estado brasileiro de aplicativo para celular com o objetivo de atender mulheres vítimas de violência. A proposta visa complementar outro projeto de lei que proíbe o registro e a divulgação de imagens sem o consentimento da mulher e ainda cria mecanismo para acionar de forma imediata o canal de denúncia de violência contra a mulher, o Ligue 180. De acordo com o projeto apresentado, o aplicativo deverá conter informações sobre os direitos das mulheres, com orientações sobre medidas protetivas e mecanismos legais para enfrentar a violência. O dispositivo também deverá conter informações sobre a rede de apoio, com contatos de instituições de acolhimento, assistência social e psicológica, além de um mapa com rota traçada indicando delegacias especializadas de atendimento à mulher ou órgãos competentes. O projeto de lei também prevê pena específica para quem capta fotografia ou vídeo das partes íntimas de outra pessoa sem seu consentimento prévio. É o caso, por exemplo, de homens que, sem serem percebidos, fotografam mulheres nos transportes públicos. Durante a sessão no plenário da Câmara, o autor do projeto destacou que é importante punir esse tipo de violência contra as mulheres. E nós estamos votando um projeto tão importante nessa luta permanente, diária, de enfrentamento da violência contra a mulher, algum mecanismo que possa não só coibir, mas principalmente punir, até porque estabelece algum tipo penal para quem utilizar indevidamente, essas imagens que nós sabemos que acontecem muitas vezes nos ônibus. A deputada Érica Cocai, do PT do DF, que também estava presente na sessão, reiterou a importância de ferramentas tecnológicas para a proteção das mulheres e a tipificação desse tipo de crime. Esta proposição, ela é uma proposição que protege os direitos das mulheres. E nós vamos ter não apenas uma tecnologia onde se possa acionar de forma muito imediata os telefones ou os canais que são os canais de defesa dos direitos das mulheres, em particular o 180, como também se cria um novo tipo penal. Um novo tipo penal que estabelece como dentro da nossa arcabouço penal, que é crime as pessoas, alguém utilizasse ou ter imagens de mulheres sem o seu consentimento em ambientes públicos e em ambientes privados. E este tipo de violência que o deputado Guimarães transforma em uma proposição tão bem relatada pela deputada Silvier. O Brasil reduziu em 12% as emissões de gás carbônico equivalente em 2023, em relação ao ano anterior, segundo dados do Observatório do Clima. No ano passado, o país emitiu 2,3 bilhões de toneladas de gases do efeito estufa, enquanto que, em 2022, foram emitidas 2,6 bilhões de toneladas. Segundo o observatório, essa é a maior queda percentual nas emissões desde 2009, quando o país registrou a menor emissão da série histórica, iniciada em 1990. A queda do desmatamento na Amazônia foi a principal razão para a redução das emissões. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou as ações do governo federal que levaram ao sucesso na queda do desmatamento. No caso das ações do IBAMA, na parte de monitoramento e controle ambiental, o IBAMA aumentou a sua capacidade de aplicação de autos de infração em 98%. Tivemos nos embargos um aumento de 53% e aplicamos cerca de 5 bilhões em multas no caso da Amazônia. O ICMBio também aumentou muito a sua capacidade de aplicação de autos de infração em 111%, em relação aos embargos 59%, e aplicou
também, né, sequestrou bens, porque bens que são utilizados de forma criminosa e irregular dentro de área proibida, você pode fazer o sequestro desses bens ou até mesmo fazer a eliminação, a destruição desses bens dos criminosos. Além disso, não é, o plano de prevenção e controle do desmatamento que havia sido abandonado no governo anterior, ele foi retomado, o plano de prevenção e controle do desmatamento. E no caso do Cerrado, que nós encontramos numa ascendência, né, o desmatamento, e durante o ano de 2024, de 2023, nós ficamos o tempo todo ali batalhando com essa curva de alta, nós implementamos o plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado. E aí a resposta veio da mesma forma que veio para a Amazônia. Na Amazônia a queda foi de 30,6%, e quando a gente soma o que caiu na nossa gestão do governo do presidente Lula em 2023 e 2024, foi uma queda de 46%. Por conta da redução da emissão de gases de efeito estufa em 2023, o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa analisa que o Brasil está mais perto de cumprir suas metas climáticas para 2025. O Observatório do Clima, que realiza a pesquisa, defende que o Brasil precisa, além de continuar reduzindo a devastação na Amazônia, diminuir também em 55% o desmatamento nos outros biomas. O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve 30,6% de abstenção, a menor taxa desde 2022. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, que concedeu entrevista coletiva após a finalização das provas, 69,4% dos participantes inscritos compareceram neste domingo. Durante a coletiva, o ministro celebrou o aumento do número de participantes e ressaltou a importância do programa Pé de Meia e de ações do governo federal para esta ampliação. Esse foi um esforço feito pelo Ministério, não tenho dúvida também pelo impacto do programa Pé de Meia. Nós ampliamos de 2023 para 2024 a participação de concluintes do ensino médio público inscritos no Enem de 58% para 94%. Mais uma vez destacar nesse balanço final do Enem 2024, né, esse aumento do número de participantes. Agradecer e parabenizar todos os alunos da escola pública e escola particular também de todo o país que se inscreveram, até porque o aluno que está no terceiro ano, lembrando que é gratuita a inscrição, e o Enem é a porta de entrada para o ensino superior, inclusive para o acesso a todas as políticas públicas, programas, tanto estaduais, federais, do SISU, do FIES, do ProUni, para os estudantes. O programa garante parcela extra de bolsa aos estudantes do ensino médio que prestarem o exame. A parcela é paga para todos aqueles concluintes que comparecerem nos 2 dias de prova. Durante o balanço, Camilo Santana também anunciou que o MEC e o INEP avaliarão a convergência entre o Enem e o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, para a avaliação do ensino médio. A gente está estudando a possibilidade da prova do Enem para o aluno do terceiro ano do ensino médio já servir como uma prova do SAEB. Então essa é e a gente já quer, o INEP terá o prazo até antes das inscrições do Enem do próximo ano, já para concluir essa recomendação e a gente poder abrir também mais essa discussão com as redes, mas esse é um passo que o Ministério da Educação quer proporcionar para dar mais eficiência e convergir a prova do SAEB com a prova do Enem, já no Enem de 2025. Outro anúncio foi o de que o INEP também vai avaliar a volta da certificação da conclusão do ensino médio para estudantes maiores de 18 anos por meio do Enem, já em 2025.
Outra recomendação que nós estamos colocando para o INEP, fazer toda a avaliação, claro que nós vamos validar isso com as redes, é também o Enem voltar a certificar estudantes maiores de 18 anos na conclusão do ensino médio. Isso foi, se não me engano, foi modificado em 2016, né? E a gente quer dar essa oportunidade, até porque facilita, além de a gente ter um número maior de locais de aplicação de prova. Já faz a prova do Enseja também em agosto do ano, né? A ideia é manter por enquanto o Enseja para também quem está no ensino médio, mas possibilitar que esse jovem também tenha a oportunidade, com a prova do Enem, também o certificar. Ao todo, mais de 4 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2024. E os resultados finais serão divulgados em 13 de janeiro de 2025. Nós estamos no mês de novembro, um mês super importante para nós do combate ao racismo. É que nós estamos numa fase da luta por reparação e justiça social que alguns degraus nós já subimos. Agora, as pessoas já se apresentaram como negras, sabem que são negras, identificam o racismo. Muita gente nesse país passou pelo processo de letramento racial e não basta só pedir voto ou só falar com a sociedade para fora, sou uma pessoa negra. Vote em mim, sou uma pessoa negra. Não, sou uma pessoa negra e aí? Qual é a sua proposta? Qual é a sua plataforma para o combate ao racismo? O que você vai fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Nós temos que falar sobre racismo, sim, mas também temos que debater economia, saúde, educação, mobilidade urbana. Nós temos que debater um projeto de desenvolvimento para o país. Somos pessoas negras e queremos espaço, queremos ser ouvidos, ser considerados, queremos nos ver. Queremos contribuir com o desenvolvimento. Somos pessoas negras e estamos construindo uma transformação política. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e participação. Ótimo feriado para vocês. E na próxima segunda e terça-feira, o Jornal PT Brasil vai ser transmitido diretamente do Rio de Janeiro, onde vai acontecer a cúpula do G20. Nós estaremos juntos à 13h ao vivo e também às 18h30 trazendo um resumo de tudo o que foi discutido. Fique ligado com a gente. Tchau!